que tá? Eu sou Renata Cristofoletti e esse é o canal Estrela Quântica. Eu vou começar uma série de vídeos sobre o tema sabedoria e disciplina baseada no livro de Provérbios do rei Salomão. Antes do vídeo da explanação, você vai ouvir uma narração que eu fiz de cada capítulo do livro em questão e nós vamos desenvolver um exame do texto, fazendo um estudo por decomposição. Vamos fazer também um apanhado de algumas conclusões e continuar essa conversa aqui nos comentários. Fica comigo até o final desse capítulo e vamos, como estrelas, e no melhor estilo Estrela Quântica, brilhar um conhecimento a mais. Sefer Mishle, Provérbios, capítulo 1. Eis os provérbios de Salomão, Shelomo ben Davi, filho de Davi, o rei de Israel, que transmitem palavras de sabedoria e regras de disciplina e as tornam compreensíveis, para que seja aceita a disciplina que provém de sabedoria, retidão, justiça e imparcialidade, para que o ingênuo adquira prudência e o jovem conhecimento e discrição, para que o sábio possa ouvir e ampliar seus conhecimentos e os que já os têm receber conselhos sábios, para perceber o sentido das alegorias e dos simbolismos e decifrar os enigmas dos sábios. O temor do Eterno é a base de todo o conhecimento. Os tolos, porém, desprezam tanto a sabedoria quanto a disciplina. Atenta, meu filho, à disciplina que te transmite teu pai, e não desprezes os ensinamentos de tua mãe, pois se comparam a um adorno gracioso para a tua cabeça e a um colar precioso para teu colo. Se pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Se te disserem: vem conosco e esperaremos emboscados para derramar sangue, mesmo sem causa definida, ataquemos os inocentes para fazê-los desaparecer vivos no Sheol, como se uma cova os absorvesse totalmente. Apossar-nos-emos de suas riquezas, que são imensas, e entulharemos nossas casas com o saque. Vem unir tua sorte à nossa, haverá ganho para todos. Não os acompanhes, meu filho, nem deixes sequer teu pé pisar em sua trilha, pois ela conduz ao mal, pois estão afoitos por derramamento de sangue. Suas redes estão estendidas, aparentando ter comida atrativa para todos os pássaros, quando na verdade são uma armadilha à espreita, pronta para lhes tirar a vida e derramar seu sangue. Assim são os caminhos de todos os que anseiam por saques. Sua ganância terminará por lhes tirar a própria vida. A sabedoria eleva em plena rua sua voz e grita suas palavras pelas praças. Ela clama nos cruzamentos das ruas movimentadas e profere suas palavras nos portões da cidade. Por quanto tempo mais manterão os ingênuos sua ingenuidade, os cínicos suas ironias e os tolos sua aversão a mim, a sabedoria?
Por quanto tempo mais manterão os ingênuos sua ingenuidade, os cínicos suas ironias e os tolos sua aversão à minha sabedoria? Arrepender-se-ão ante minha admoestação, derramarei sobre eles meu espírito e os farei compreender minhas palavras. Embora eu os tenha chamado, recusaram-se a me ouvir. Estendi-lhes minha mão, mas não lhe deram atenção. Desprezaram minha advertência, pois não desejavam ouvir minha reprovação. Rir-me-ei quando os atingir a calamidade e forem alcançados pelo que temem. Quando o medo os atingir como uma tempestade e a calamidade como um ciclone e lhes sobrevierem infortúnio e tribulações, chamar-me-ão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me acharão, porque me odiaram e não adquiriram temor ao Eterno. Não queriam minha advertência e desprezaram minha admoestação. Comerão dos frutos consequentes a seu caminho e se satisfarão com seus próprios conselhos. Mas a inconsequência dos ingênuos os destruirá, e a tranquilidade dos tolos os destruirá. Porém, aquele que me escutar viverá seguro e não será perturbado pelo temor de algum mal. A narração que você acabou de ouvir foi lida a partir da Bíblia Hebraica, livro de Provérbios. E o livro que eu estou utilizando como apoio para esse estudo foi justamente a motivação que me levou a fazer essa série, o livro Salomão, o homem mais rico que já existiu, do Stephen Scott. Esse livro é incrível e o Stephen Scott é uma figura e tanto. Eu vou ler aqui o currículo dele para você entender por que eu fiquei tão interessada nessa história. O Stephen Scott, ele é escritor, produtor, diretor e empresário de marketing, é um dos fundadores da American Telecast Corporation, uma organização poderosa e multimilionária. Ele é autor de 6 livros e palestrante nas áreas de realização pessoal e profissional. Só que não foi sempre assim. O Stephen Scott, quando terminou a faculdade, durante os 6 anos que se seguiram, ele foi demitido de 9 empregos e ele tentou abrir 2 negócios e fracassou em tudo. Ele achava que ele não tinha conhecimento, achava que ele não era inteligente, que ele não tinha capacidade e ele estava zerado. Aí foi conversar com um amigo, Dr. Gary Smalley, e esse amigo ficou tão comovido com a história dele que ele disse assim: olha, eu vou rezar por você. Bom, nessa altura do campeonato só faltava rezar. Eis que ele realmente rezou e teve uma ideia. Ele falou assim, voltou pro Scott e falou assim para ele: olha, pega o livro de Provérbios do rei Salomão, tem 31 capítulos. Leia um capítulo por dia, que vai dar exatamente um mês. Quando o mês tiver 30 dias, você lê 2 capítulos no último dia do mês. E então você vai fazer isso por 2 anos. E eu garanto para você que em 2 anos você vai se tornar mais inteligente do que todos os chefes que te demitiram. E em 5 anos eu chuto que você vai ficar milionário. Bom, então no 10º ano dessa história, o Stephen Scott, ele
saiu de ter um salário que estava abaixo do normal para uma renda de mais de 600 mil dólares por mês, e ele ergueu do zero 12 negócios que lhe renderam milhões de dólares. Então, ele não alcançou só sucesso na área financeira, logicamente, ele alcançou sucesso em todas as áreas da vida dele. E é justamente por isso que ele se tornou essa pessoa que eu li o currículo dele para você aqui agora. Bom, pensando então nessas duas figuras, primeiro o rei Salomão e depois o Stephen Scott, nós temos aí já duas figuras modelo, né? Primeiro o rei Salomão, por quê? Porque ele foi um rei. O rei está no topo da hierarquia. Não tem ninguém acima do rei. E ele foi o homem mais sábio do mundo e o homem mais rico que já existiu. No livro, ele conta a curiosidade de que, ainda que nós tentássemos calcular a fortuna do rei Salomão nos dias atuais e medir ele, né, comparar ele com outros milionários, bilionários do mundo atual, ele ainda seria o mais rico. A outra questão é que esse livro chama atenção pelos benefícios das estratégias de Salomão. Ele, através desse estudo, ele conseguiu captar essas estratégias, e os benefícios delas são sabedoria, prudência, capacidade de julgar, preservação e proteção, sucesso, mais saúde, vida mais longa, honra, abundância financeira, estima dos poderosos, elogios e promoções, independência financeira, confiança, força de caráter, coragem, conquistas extraordinárias, realização pessoal, ótimos relacionamentos, uma vida cheia de sentido, amor e admiração das outras pessoas e compreensão. Então, o primeiro ponto aqui dessa história é a gente perceber que o Stephen, ele teve duas atitudes que começaram essa jornada de sucesso. Uma delas foi resiliência, ou resignação, também podemos chamar como resignação, e disciplina. A resiliência a gente pode traduzir pela atitude de reconhecer que ele não tinha tanto conhecimento assim, que ele poderia alcançar realmente mais conhecimento e mais inteligência fazendo o que o amigo sugeriu. E a disciplina, né? Porque ele teve que ler os capítulos do livro repetidamente durante 2 anos, durante 5 anos, durante 6 anos, durante 10 anos, até alcançar todo o sucesso que ele obteve. A resiliência, a gente pode entender como essa atitude que o Scott teve de reconhecer que ele não tinha tanto conhecimento assim, que ele não tinha tanta inteligência assim, a ponto de acatar a sugestão do amigo e realmente praticar isso. Ler o livro repetidas vezes e obter então mais conhecimento e mais inteligência, mais sabedoria a partir dessa prática, desse exercício. Vamos imaginar assim. Essa atitude dele pode se traduzir da seguinte forma. Imagina que você está aqui num pontinho, tá? E o restante é todo o universo. Nesse pontinho, dentro dele, está tudo o que você conhece. Todo o seu conhecimento adquirido da sua vida inteira. Está nesse pontinho aqui. E todo o restante, tudo aquilo que está fora desse pontinho, é o que você não conhece. É aquilo que você ignora. É o que ainda está no campo do desconhecido para você. E quando você reconhece que aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, é apenas esse pontinho, está dentro desse pontinho, e o restante é muito mais, muito maior, você começa então a jornada da expansão da sua consciência. E expandindo a sua consciência é que você começa a desvendar as leis do universo e conhecer os seus mistérios e os seus enigmas. Essa seria a primeira lição.
A outra questão é a disciplina. E agora então eu volto lá para o primeiro capítulo do livro de Provérbios e eu vou pegar aqui o meu caderno, porque eu vou anotando tudo, eu vou minerando tudo isso, porque assim, gente, só desse capítulo já dá para a gente extrair assim praticamente um livro, porque são muitos pontos, são muitas referências. Eu quero compartilhar aqui com vocês a questão das perguntas, né? O que nós temos que fazer para adquirir mais conhecimento? Fazer pergunta. Primeira coisa é que nós precisamos fazer perguntas. Quanto mais perguntas a gente faz, mais conhecimento a gente alcança. Mais coisas começam a brotar dali. Então, imagina, né? É como uma mina, né, de ouro. Então, a gente começa a minerar isso e vai minerando e aquilo não tem fim, porque você começa a perceber que um conhecimento leva a outro, que leva a outro, que leva a outro e assim a gente vai expandindo. Esse livro, ele serve para quê? Ele serve para transmitir palavras de sabedoria e regras de disciplina e as tornam compreensíveis. Para quê? Para que seja aceita a disciplina que provém da sabedoria, da retidão, da justiça e da imparcialidade. Para quê? Bom, esse livro está endereçado a uma pessoa ou a algumas pessoas. Quando Salomão escreveu o livro, ele pensou em 4 tipos de pessoas. O ingênuo, para adquirir prudência. O jovem, para adquirir conhecimento e discrição. O sábio, para ouvir e ampliar os seus conhecimentos. E aqueles que acham que já têm esses conhecimentos, para alcançar algo mais, que são os conselhos sábios. E para que tudo isso? Para perceber o sentido das alegorias e dos simbolismos. Quando a gente vai buscar o conceito de alegorias, no dicionário está mais ou menos descrito assim, que alegorias são as interpretações de pensamentos, ideias, qualidades e sinais que estão no nosso mundo. E como que nós podemos entender isso? Olha só, os pensamentos estão no nosso campo mental. As ideias no nosso campo da imaginação. As qualidades fazem parte dos nossos sentimentos. E os sinais é aquilo que está do lado de fora, que nós, como observadores, precisamos interpretar. E o livro vai além. Ele diz assim, ó, e para que você perceber as alegorias e os simbolismos? Para decifrar os enigmas dos sábios. Então, vamos fazer mais uma reflexão aqui. Olha só. Imagina que a gente está lá, tomando conhecimento das leis do universo, conhecendo a lei da atração, querendo compreender como utilizar a lei da atração de forma consciente para poder materializar os nossos desejos, e você então se depara com alegorias e simbolismos. O que você vai fazer então? Você vai exercitar a sua mente para compreender e perceber as alegorias. E isso vai te auxiliar grandemente no seu processo de manifestação. A outra coisa que aparece nesse primeiro capítulo, e que é um dos versos mais famosos do livro de Provérbios, é o verso que diz assim: o temor do Eterno é a base de todo conhecimento. O que é esse temor? Então, a gente volta lá para a questão da resiliência, que é a lição do primeiro capítulo do livro do Stephen. É a resiliência. Por quê? Porque o reconhecer que você não tem todo o conhecimento, que mesmo que você saiba muito, que você já seja um professor, um doutor, um pós-doc, um PhD, enfim, você não sabe tudo. Tem muito mais coisas que você não sabe, que você ignora, do que aquilo que está ali dentro do seu pontinho de conhecimento. E a ideia aqui é a gente prestar atenção que esse primeiro capítulo, ele também traz exortações e admoestações. A exortação, ela é um aconselhamento,
ela é quando a sabedoria diz assim, olha, me ouve, presta atenção, escuta as minhas palavras e tenha disciplina, aceite a disciplina, porque isso vai te trazer todos aqueles benefícios das estratégias de Salomão que eu li para você no início desse vídeo. E a outra coisa são as admoestações, que é uma espécie de bronca, né? Por quê? A nossa mente precisa ser disciplinada. Então, essas broncas, elas servem como um sinal de alerta. É aquele momento que a gente para e fala assim, opa, eu já estou extrapolando, a minha mente está criando coisas aí, ao invés de simplesmente perceber, né? E a gente corre o risco de cair numa cilada. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tema, deixa aqui nos comentários aquilo que você mais curtiu, aquilo que mais chamou a sua atenção e curte o vídeo se você gostou, me dá um joinha, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os próximos capítulos desse livro. Um beijo na sua estrela e eu te vejo no próximo vídeo.